Isso trouxe sérias consequências para o espiritismo no Brasil. O espiritismo deu uma encolhida, deu uma travada, ele não se desenvolvia. Aí o que acontece? Surge a figura do Bezerra de Menezes na Federação Espírita Brasileira, com aquela característica mística, ou seja, religiosa, e entra em conflito com os científicos, com os doutores do espiritismo. Não queriam associar espiritismo com caridade material, não queriam associar espiritismo com Jesus, não queriam associar espiritismo com proposta religiosa. É uma limitação do próprio ser humano. Mesmo nós que adotamos o aspecto religioso, também possuímos as nossas limitações. Os científicos não aceitavam esse aspecto. O Bezerra lutou muito para essa implantação. Não foi fácil, ele sofreu barbaridade na FEB, a incompreensão dos seus amigos. Porém, a proposta é tão séria que o plano espiritual faz o seguinte, vamos reencarnar uma turma aí no Brasil, para eles poderem alavancar esse negócio. Reencarna Caribar Schutel, quem é o outro? Eurípides Barçanufo, Anália Franco, Batuíra, Jesus Gonçalves. Essas criaturas, que nós chamamos de bandeirantes do espiritismo, trouxeram um formato para a doutrina espírita que acabou funcionando como o escudo de proteção para nós. Ou seja, a caridade no campo social. Eles começaram, o Eurípides abriu uma escola, o Caribar Schutel estava ajudando a disseminação do evangelho, também tinha lá o Centro Espírita Amantes da Pobreza. A Anália Franco, como todo mundo sabe, ajudava também na educação. O Batuíra, o Jesus Gonçalves. Essas pessoas começaram um movimento de grande proporção na área social. E isso fez com que nós fôssemos conhecidos como fazedores de caridade. Isso foi extremamente importante para o espiritismo no seu início. Porque se não fossem essas pessoas com seus trabalhos sociais, embora eles sejam trabalhos isolados, mas de extrema força e importância, foi isso que garantiu a permanência do espiritismo e a credibilidade. Porque, em termos de doutrina, as divergências existiam, principalmente com a Igreja Católica, com as igrejas protestantes, mas nós não éramos combatidos em termos de caridade. Ou seja, fora da caridade não há salvação. Não era o suficiente, porque o espiritismo não veio só para isso. Reencarna o maior fenômeno mediúnico da Terra, que popularizou o espiritismo. Quando eu digo maior fenômeno mediúnico, eu digo em qualidade intelectual, não em termos de fenômenos físicos e materiais. Porque em termos de mediunidade, nós tivemos outros médiuns com maior potencial mediúnico do que o Chico. Mirabelli foi um deles, que foi um dos maiores médiuns do mundo, mas em termos de fenômeno com qualidade, com proposta religiosa, Chico Xavier, sem sombra de dúvida. E na área do livro foi inconfundível. Então, o trabalho que ele desenvolveu com mensagens para aquelas mães que perdiam seus filhos, né, as pessoas que perdiam seus entes queridos, fez com que o foco que antes era voltado para a caridade fosse voltado para o consolo. Então vamos entender, Consolador Prometido, Espiritismo, terceira revelação. Ótimo, o Chico estava consolando as pessoas. O Chico estava mostrando que o mundo espiritual existia de fato. Embora ele exercesse a caridade no campo material também, foi na área do fenômeno mediúnico que ele se destacou e que ele popularizou a doutrina espírita. A literatura de André Luiz, todo mundo aqui sabe, é a continuidade do trabalho do Kardec, sem sombra de dúvidas. E aí entra um aspecto interessante, porque é o seguinte, o Chico reencarnou em 1910, se eu não estiver equivocado. Na virada do século XIX para o século XX, São Paulo era uma vila provinciana. O que aconteceu nessa época? A migração nordestina e a imigração. Embora ele sempre teve essa potência, essa proposta de se tornar a locomotiva econômica da federação, mas ele, naquela época, era uma vila provinciana. O que aconteceu? Vieram os italianos, vieram os japoneses, veio todo aquele pessoal da Europa, inchou o estado de São Paulo. As pessoas fora das suas origens, longe das suas famílias, estavam perdidas. Nós não tínhamos um plano de saneamento básico, nós não tínhamos médico, nós não tínhamos... Gente, isso aqui era um horror. O que aconteceu?
Muito problema em São Paulo. As casas espíritas não sabiam fazer o que tinha que ser feito. Então o que acontecia? Você ia no centro espírita para quê? Para ver materialização de espírito, que foi importante, e para tomar paz. Ou para receber coisas. Embora o fenômeno mediúnico comprove a veracidade da doutrina espírita, ele precisava alcançar algo maior. E aí? O que precisava fazer? Ninguém sabia fazer muita coisa. O que as pessoas sabiam fazer era só isso. Os livros de Kardec, eu vou falar uma coisa aqui agora, ela está no livro, mas eu já levei algumas pedradas por causa disso. Mas é um fato. Vocês acham que a literatura de Kardec é uma literatura fácil de se entender? Não? Por quê? Palavras difíceis, exatamente. Nós temos que entender o pensamento da época, o que a ciência falava na época. Por isso que existem grupos de estudos para entender o Espiritismo. Porque os livros de Kardec, gente, não são livros de fácil compreensão. Não é. A gente vê muitos espíritas, eu não estou criticando essas pessoas não, só estou fazendo uma análise de que a gente precisa mudar um pouco a nossa maneira, a pedagogia precisa mudar. A pessoa chega no centro, e é uma opinião pessoal, tá? A pessoa chega no centro e você fala, leia o livro dos Espíritos. Para quê? Ele está com dor, ele está com sofrimento, ele precisa ser orientado, ele precisa de consolo. Então o que acontece? As pessoas não sabiam fazer muita coisa. As pessoas que estudavam o Espiritismo, estudavam por conta própria. Quem não conseguia estudar Espiritismo, não estudava. Então fazia materialização e dava passe. Aliás, é curioso as pessoas falarem de passe, porque você não encontra nenhuma referência nos livros de Kardec sobre passe. Mas a gente não vê ninguém falar que isso é antidoutrinário. É nesse momento que chega a figura do comandante Edgar Armon. O Armon chega na Federação em 19 com um histórico militar invejável. Eu não vou contar nada da parte militar, que vocês vão precisar ler o livro, senão eu vou contar o livro todo aqui. Mas ele, como militar, promoveu modificações radicais. Foi um patriota exemplar. E essa experiência de disciplinador, de educador, porque como militar ele era professor também, ele trouxe para o Espiritismo. Aí o que acontece? Ele chega lá na Federação e vê que a coisa está meio caótica, porque a Federação era uma entidade inexpressiva no movimento espírita. A Federação Espírita do Estado de São Paulo surgiu em 1926, não com esse nome,